Olá, bom dia na paz do Senhor Jesus, mais uma vez neste café com reflexão, e quero dar continuidade aqui ao assunto que foi falado anteriormente do espinho na carne. E eu terminei falando que alguns crentes tentam justificar as suas fragilidades ainda com o desejo do álcool, do tabaco, da prostituição, das baladas, como sendo espinho na carne, porque então é um tipo de vício que o segue, né? Detrimento do que Paulo falou como sendo espinho na carne mesmo. E ainda falei que ele usa aqui de um conceito hebraico, de alegoria, para falar de um anjo de Satanás, o mensageiro de Satanás, que foi enviado para esbofeteá-lo, para trazer este espinho na carne. Bem, agora este espinho na carne, do ponto de vista bem central mesmo, Paulo, logo no capítulo 12, defendendo a sua autoridade apostólica, né? Como eu falei para vocês ainda ontem, defender a autoridade apostólica aqui não era em cima dos 12 apóstolos, mas em cima de um grupo de apóstolos, supostamente apóstolos que surgiram, que faziam um mesclado da teologia do Velho Testamento, da teologia cristã, ou podemos pegar judaico-cristã, a filosofia platônica, e trazer um conceito filosófico dentro de uma lógica, propondo que então aquilo era uma verdade que os fiéis tinham que acatar aquilo, né? Para a igreja dos Coríntios, como uma forma de tirar dinheiro daquele povo. E ainda ontem ironizei, parece que a história está repetindo, com os apóstolos que tentam tirar proveitos financeiros dos fiéis. Mas bem, Paulo ele começa falando no capítulo 12 que ele começa até usando também este mesmo conceito hebraico, falando de um homem. Conheço um homem. E esse homem de que ele estava falando, posteriormente você vai compreender que ele estava falando de si mesmo. Que se no espírito não sei, se fora do espírito não sei, ou se no espírito ou se na carne, não sei, é o que ele está falando. Este homem ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, inexplicáveis, que ao homem não é digno ou não é lícito de falar. Ou seja, ele, quando fala ter ido no terceiro céu, ele está falando que ele foi no paraíso. Uma compreensão, irmãos, bem lógica. Paraíso é lugar que vai quem já partiu para a glória mesmo, esperando o arrebatamento da igreja para os que creem assim, ou esperando a vinda de Jesus, com aqueles que morreram em Cristo. Mas eu sou a favor do arrebatamento, tá? E nesta abordagem, ele foi ao terceiro céu, onde estão todos os crentes que aguardam em Jesus. Com certeza, pegando desse ponto de vista, ele chega ali, ele vai encontrar o primeiro vitimado por homicídio, o próprio Abel, porque ofereceu o melhor sacrifício. E talvez nesse contexto ele vai encontrar também muitas pessoas aí que talvez ele tivesse anseio de alcançar, de vê-las mesmo, ou mesmo tivesse até surpresa de saber que aquela pessoa não era digna de estar dentro do terceiro céu ou no paraíso, mas que estava lá. Mas a proposta é que ele vai até o terceiro céu e ele volta. E aqui ele está falando que viu coisas inefáveis, inexplicáveis, que ao homem não convém falar. Ou seja, seria falar, olha, eu fui no céu, no paraíso, e pegando aqui o que Paulo falou lá em Efésios, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Eu vi Abraão, eu vi Isaac, vi Jacó, vi Moisés, que trouxe a lei. E ele vai estar falando aqui de muitas pessoas que ele viu. E se chegasse, falasse para esse povo, para a igreja, olha, eu estive lá e vi muita gente boa. E vi muita gente também que eu achava que não estava lá, mas está lá. E do meu ponto de vista, do ponto de vista da religião, era gente ruim, que a gente tinha condenado ao inferno. Nós mesmos, com a nossa própria consciência, com a nossa própria justiça humana. Mas está lá. E aí ele para nisto e ele desce. Ele tem esta revelação, ele tem esse arrebatamento mesmo no Espírito. Agora ele deixa aqui ao pressuposto se ele foi só no Espírito ou se ele foi
na sua plenitude, espírito, alma e corpo, um homem completo. A proposta é que ele foi ao terceiro céu, né? E quando ele usa este conceito espinho na carne como sendo alguma coisa do mensageiro de Satanás, o anjo de Satanás, né, que trouxe a ele está usando a linguagem judaica, como eu falei para vocês, de alegoria, mas necessariamente o próprio Deus permitiu que ele passasse a ter um problema de enfermidade. Então já desmonta a tese da militância GLBT, já desmancha a tese também dos crentes que tentam propor que a sua fraqueza no tabaco, na prostituição, no vício no álcool, das tentações e assim por diante, principalmente da avareza, é um espinho na carne, né? Isto não é espinho na carne, isso é falta de conversão, é falta de oração, é falta de consagração, é falta de mortificar a carne mesmo, por jejum, por clamor, e deixar o Espírito Santo trabalhar na vida, ou buscar aí Gálatas 5:22, né? Mas o fruto do Espírito e segue aquela sequência de 9 características do fruto do Espírito Santo. E este contexto aqui do mensageiro de Satanás, aí a teologia divide, porque alguns propõem que ele tinha um problema de vista. Mesmo porque uma das cartas ele fala, olha, vede com quão grandes letras vos escrevi. Então Paulo era míope, tinha dificuldade de enxergar. E outros propõem que ele tinha epilepsia. Se era problema de vista ou se era epilético, se perguntar a mim, o que eu defendo? A cegueira ou epilepsia? Eu defendo a epilepsia, porque nada mais contundente para quebrar a arrogância de uma pessoa do que uma crise epilética. E todos vocês já devem ter percebido alguém ali que tem problema de epilepsia, eu já vi falar. Naquele momento que ele está ali socializando com tudo e com todos, de repente ele cai e começa a convulsionar, né? E eu sou do ponto de vista que realmente ele tinha uma crise, ele sofria de epilepsia, que também traduzida é uma palavrazinha latina, que caído ao solo, porque os imperadores discursavam muito, e pelo discurso dos imperadores as pessoas tinham que ficar de pé. E de repente faltava sangue na cabeça, as pessoas caíam. Mas voltando aqui para Paulo, ele está falando que este espinho na carne era para ele não se vangloriar. Não é porque ele se vangloriava, era para ele não se vangloriar. Ou seja, qualquer um que fosse falar com Paulo, ele poderia falar naturalmente, olha, me respeita aqui, porque eu fui até o terceiro céu. E se eu te falar o que eu vi por lá, você vai ficar totalmente desbaratinado, não é? E eu sou mais deste ponto de vista de que ele era epilético mesmo. E aqui, por que Paulo não era gay, para a militância gay? Porque no judaísmo ele era fariseu. Só podia ser fariseu quem tivesse uma vida conjugal. Ele era casado. Agora, a Bíblia nunca narra a mulher de Paulo. Então, 2 pontos de vista que a teologia trabalha também. E é muito incerto isso. A gente não pode afirmar nenhum nem o outro, senão que pode afirmar os dois. Uma das duas coisas aconteceu. Ou ele era viúvo, ou ele havia se divorciado. Mas no contexto atual do Evangelho, quando ele está levando a mensagem do Evangelho, ele já chega naquilo que o próprio Jesus falou. Tem 3 tipos de eunucos. Eunucos é alguém que é castrado para cuidar do harém, um harém em casa de mulheres, da corte de um rei. E Jesus está falando que havia 3 tipos de eunucos. Os que nasceram assim, os que foram castrados pela mão dos homens e os que se castraram por amor do reino de Deus. Então a gente vai enquadrar Paulo dentro deste terceiro grupo de eunuco, sendo aquele que se castrou. Isto não é literal. Castrou mesmo o coração, a mente já estava voltada para o reino de Deus, de forma que a ansiedade sexual já não era mais uma perturbação para ele. E quando então derruba toda a tese GLBT, ou toda a tese gay de que Paulo era gay, ele não era, porque ele foi fariseu. No judaísmo, fariseu, ele tinha que ter mulher, e aí essa proposta talvez fosse viúvo ou divorciado. A lei
permitia com muita facilidade o divórcio. O cristianismo bíblico mesmo, ele é mais fechado para o divórcio do que o judaísmo, porque o judaísmo você dava carta de divórcio mesmo naturalmente, não é? E aqui quando Paulo ele está falando também deste espinho na carne, ele está trazendo esta consciência da necessidade de ser grande na humildade, que foi o que eu falei ontem ou anteontem para vocês, na segunda mesmo, né? Que é grande aquele que é pequeno, é forte aquele que é fraco. E assim ele está falando que ele não tinha por que se vangloriar, senão que ele se vangloriava agora no sofrimento de Cristo. E eu quero só fechar lendo para vocês, e ele diz assim, logo no versículo 7, versículo 8, aliás, versículo 7 eu li para vocês. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, a enfermidade ou o espinho na carne. No versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele continua, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero fechar este espinho na carne para vocês neste momento e agradecê-los por estarem acompanhando aí o nosso canal. E se inscrevam mesmo, inscrevam para que a gente possa ter sempre esta abordagem de vida, bíblica, teológica. Talvez amanhã eu vá falar alguma coisa que eu ouvi hoje, que muito me impactou mesmo, sobre o Covid-19, mas estejam ligados, sintonizados, atentos, façam a sua inscrição mesmo, toca no like ou no dislike mesmo, tá? E Deus os abençoe ricamente, beijo no coração, fiquem na paz.